Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e eu vou explicar essa brincadeira que a gente sempre faz aqui. Pra você é o seguinte, ó. Pra galera que tá dando mole ainda, confunde Mato Grosso do Sul, quer construir relacionamentos saudáveis com o seu mato-grossense, não confunda isso jamais, tá? Eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar mais uma história inspiradora de pessoas que conectaram com o seu propósito e assim mudaram não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. E toda semana temos aqui uma história de conquista, crescimento pessoal, profissional ou financeiro. Nós do NovoCast acreditamos que essas histórias podem servir de inspiração pra você. A gente acredita que experiências compartilhadas podem levar você a novas possibilidades na sua vida. Por isso a gente escolhe a dedo gente muito especial pra conversar com a gente e hoje não vai ser diferente, né, Sabrina? Isso, vem com a gente nessa jornada porque você também pode fazer coisas diferentes e ser feliz, né? Então fica ligado aí em quem vai estar conosco aqui, uma pessoa muito especial, vai te ajudar aí na tua família, na tua casa e por que não também no teu trabalho. Bom, existem pessoas que enxergam além do visível, que têm o dom de tocar as camadas mais profundas do ser humano e, com isso, inspirar mudanças verdadeiras. A nossa convidada de hoje é uma dessas pessoas. Ela é médica, psiquiatra, professora e autora de uma obra linda, e ela traduz em palavras acessíveis temas complexos como saúde mental, ansiedade e relacionamentos. Mas o que realmente a destaca é a sua capacidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento e de guiar as pessoas rumo ao amor próprio e à harmonia. A sua paixão por ajudar os outros a encontrar equilíbrio entre mente e coração é evidente em cada palavra que ela compartilha, seja em reflexões transformadoras ou em ações práticas. Ela explora os caminhos da saúde mental, do autoconhecimento e dos relacionamentos saudáveis. Com anos de dedicação e um profundo desejo de impactar vidas, ela nos presenteou com A Namoradeira, ó, o livro dela aqui. Um livro que mistura ciência, emoção e poesia para revelar o caminho para relações mais saudáveis. Então hoje a gente tem a honra de receber aqui a mulher por trás do título Doutora dos Sentimentos, que nos guiará nesta conversa edificante. Então a gente quer apresentar aqui a doutora Silmara Ferreira Gonçalves Medeiros. Seja muito bem-vinda ao NovoCast Podcast. Olá, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu gostei muito dessa energia. Espero que possamos trazer reflexões para as pessoas, porque realmente esse é meu objetivo, sabe? Eu falo que nós temos funções, tem missão, e eu busco muito para os meus pacientes, para as pessoas que eu convivo, que as pessoas conquistem qualidade de vida, porque qualidade de vida é algo que parece muitas vezes até intangível e não é. Depende realmente sempre de nós, e tudo está dentro de nós, é de dentro para fora. E eu acredito muito nisso. As pessoas que são buscadoras e elas querem, com a repetição, a gente consegue elaborar. Então, assim, paciência e persistência e nós conseguimos o que realmente desejamos. Até assim, a gente veio de uma pandemia que a tecnologia ajudou, né? Só que ao mesmo tempo acelerou demais tudo, né? Se a vida da gente já estava acelerada com o advindo das IAs, do chatbot, ChatGPTs, aliás. Então, assim, acho que vai ser muito pertinente hoje a gente estar conversando com a doutora, porque muitas pessoas estão doentes e precisando, né? Precisando de ajuda, precisando aprender como criar um bem-estar, né, dentro das suas vidas, né? Como eu sou das antigas, eu já trouxe um caderninho e uma caneta. Hoje é dia de anotar bastante. Já viram que a nossa convidada tem muito a entregar. Então, vou fazer a primeira pergunta, tá? O que te motivou a seguir na psiquiatria? E o que te motivou também a escolher essa parte de saúde mental, de relacionamentos? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, é muito interessante. Desde pequena, eu gostava muito de conversar e de escutar. Tanto que, gente, meu pai falava assim, minha filha, eu acho que você vai ser jornalista. Nós não temos médicos próximos na família. E eu falava, por quê, pai? Porque você gosta de escutar e de falar. Eu adorava conversar com os mais velhos. Na verdade, desde pequena, eu sempre gostei muito de entender sobre sentimentos. Uhum. E eu gostava muito da companhia das letras, assim. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, diante de dificuldades, eu gostava de estudar. E realmente, eu falo que eu passei por várias fases. Eu entrei na faculdade querendo pediatria ou geriatria, mas quando eu comecei a entender e me dedicar e eu me submeter à terapia, eu falo que eu nasci psiquiatra. Então, assim, a medicina foi isso. Eu queria ajudar pessoas, queria entender sobre o funcionamento humano.
eu achava tudo muito interessante. Eu sempre achei o corpo humano, essa coisa de eubiose, de achar a vida bonita. E assim, não é uma coisa... Não é um mundo colorido, porque realmente a vida, ela é permeada por coisas boas e difíceis, né? E todos nós, assim como nós somos luz e escuridão, isso está dentro de nós e na vida. Então, aí eu resolvi que eu queria fazer medicina. Mas na infância eu gostava muito de escrever poesias, poemas. E eu escrevia. Essas coisas foram ficando, essa escrita. E fui me dedicando cada vez mais ao meu objetivo na época, que era ser médica. E comecei a estudar. Quando eu fui para a medicina, eu gostaria, na época, de fazer pediatria ou geriatria, como eu falei. Mas eu falo que eu fui me vendo muito sentimental e eu falei, nossa, vou ter que lidar com alguns desafios, né? E criança, na minha percepção, são seres maravilhosos. E quando eu vi criança sofrendo muito, eu falei, nossa, não darei conta. E aí eu precisei, né? Eu falo que tudo não é precisar e oportunidade. Eu precisava trabalhar 1 ano. Então, aí eu passei, vou fazer cirúrgica, não vou, o que vou fazer? E eu precisei trabalhar 1 ano. E aí eu fiquei apaixonada. Eu fui trabalhar em um posto, fui fazer saúde básica, e ali eu comecei a conversar com as pessoas, e claro, uma visão um pouco já diferente, formada, e eu comecei a observar que todas as queixas que me chegavam, elas, quando a gente conversava de forma mais verdadeira e profunda, chegavam em algum componente psíquico e alguma dificuldade de relacionamento, que seja consigo mesmo, que seja com os familiares, que seja com a vida. E aí eu comecei a ficar encantada. Coincidentemente, conheci meu marido, ele ia fazer psiquiatria e eu falei, gente, eu vou voltar para as minhas origens. E aí nós 2 fizemos psiquiatria, sabe? Que legal. E nossa, eu me encantei tanto que hoje eu falo que eu sou extremamente apaixonada. Poucas pessoas conseguem, eu me sinto uma privilegiada por trabalhar para mim é terapêutica. Então, entender sobre sentimentos, estudar sobre qualidade de vida e saúde mental tem sido o meu desafio. Eu falo que eu tenho procurado aceleradores de processo de tratamento, porque não é fácil. Eu acredito muito na base analítica e na psicanálise, que são vertentes um pouco mais lentas, mas muito profundas, né? Eu gosto de profundidade. Eu me conecto com coisas profundas. E eu venho procurando aceleradores de processo. Então, foi isso. Realmente, psiquiatria foi quando eu fui trabalhar e me dei conta que, querendo ou não... Estava em você desde sempre. E o quanto a mente é importante. Tudo na vida, eu falo, quando a gente tem alguma dúvida, se a gente olhar para a natureza ou para o corpo humano, ele nos dará a resposta. E eu falei, gente, não é à toa que o cérebro está aqui. Então, o coração está aqui. É claro que são coisas coração, alma e mente. E eu falei, gente, não é à toa que o cérebro realmente está aqui. É porque, predominantemente na hierarquia, ou a nossa mente está boa, ou o restante do corpo não ficará bem, sabe? Doutora, e esse título, Doutora dos Sentimentos, né? Como que surgiu isso? Veio do Instagram, veio dos seus conteúdos? Ai, sinceramente, me dá até arrepio. Na pandemia... Ela é muito linda, gente. Gratidão. Na pandemia, foi tudo muito complexo e confuso, e eu comecei a atender em casa. Eu até achei que eu ia ter tempo para estudar mais. E aí, nós estávamos presentes, era um presente ausente com os filhos. Eu tinha filhos pequenos, minhas pacientes, filhos pequenos. E, de repente, as mães entravam em um quarto, uma sala, em um cômodo, e nós íamos fazer sessão. E muitas crianças queriam entrar, elas não entendiam como é que é isso. Minha mãe está em casa, mas não está em casa. Então, na verdade, são duas vertentes. Então, uma dessas foi o que explicar para as crianças. Tipo, estou fazendo o quê aqui? Que consulta é essa, né? Que a gente fala. E aí começou, olha, a mamãe está falando com a doutora dos sentimentos para que a mamãe consiga ficar bem, para que a mamãe consiga ser uma boa mãe. E essa começou a ser uma repetição de inúmeras mães. E a outra... Então, isso já tinha começado desde o começo. E vou ser sincera, me dá até a parte do arrepio também, é que, coincidentemente... eu recebi uma carta, Feliz Natal, de uma paciente, e muito linda. Eu sou suspeita hoje, eu parei de atender a primeira vez que eu não tenho dado conta, meus pacientes são todos muito fofos, assim, e ela escreveu uma carta linda, dizendo o quanto essa doutora dos sentimentos ajudava, sabe? Aí eu juntei com aquelas coisas das crianças e com aquela carta, e aí foi aí que as pessoas começaram a falar também. Que legal. Então, para mim, fez sentido, já fazia sentido para as crianças, para outros pacientes. E aquilo eu falei, nossa, e é verdade. Porque muito além da psiquiatria, é isso. A psiquiatria engloba isso, mas são outras coisas. Eu gosto de tratar sentimento. E eu penso que não existe qualidade de vida sem a gente encontrar, confrontar todos os nossos sentimentos. Como surgiu a ideia de escrever o livro A Namoradeira? E o livro A Namoradeira, ele conta a metáfora de um móvel. De onde veio essa ideia?
para juntar com os relacionamentos? Ai, como eu falei, eu gosto de acelerar processos, né? E quando a gente compara tudo com coisas palpáveis e concretas, já que aparentemente sentimentos são subjetivos, né? Bem aparentemente. Quando a gente compara com objetos concretos, qualquer coisa, fica tudo mais fácil. Nós, seres humanos, temos a tendência de precisar ver muitas vezes no concreto, né? Até que a gente amadureça muito. Ou é um perfil. E aí, na pandemia, eu resolvi fazer um Instagram. Eu sou ainda um pouco arcaica, não entendo muito. E eu comecei a fazer o Instagram e comecei a fazer desenhos. Então, eu tentava, através dos desenhos, levar reflexões. Encontrei uma pessoa que entendia o que eu queria que desenhasse, ele desenhava. E aí, esse post, eu fiquei pensando, namorar... Eu vou voltar, parece que eu tô saindo mais não. Namorar é uma palavra que eu considero muito linda, porque namorar tem amor e tem orar dentro de uma única palavra. E muito além de religião, orar é uma coisa muito interna de acreditar em algo maior, sabe? Então, namorar era uma palavra que eu sempre achei bonita, que tá cada vez mais em desuso. Cá entre nós. E namoradeira, desde pequena. Eu venho de uma família simples, assim, até tinha algumas pequenas posses, mas sempre simples. Mas toda vez que eu via objeto namoradeira, eu achava encantador. Porque namoradeira... Você queria ter uma no seu quintal. Ah, queria. Hoje eu tenho. Tem mais de uma. Porque eu falava, gente, é um lugar para sentar juntos. É um lugar de conexão. Não te interrompendo, mas por incrível que pareça... As pessoas não sabem o que é namoradeira. Muitas pessoas não sabem. Tá na capa do livro, né? Namoradeira é um móvel que antigamente as pessoas sentavam na varanda pra namorar. Por isso o nome namoradeira. E as pessoas não sabem esse conceito. Pode ser de madeira ou não, Sim. né? Gente, olha, assim, modéstia à parte, todas as pessoas que veem o livro gostam, só que o título eu descobri que ele não é o mais atrativo. E o mais interessante, você é humilde e sincera. Quando eu escrevi, eu vou até falar o nome, que ele não se incomoda, que é um amigo do coração, que é o Dr. Luiz Darcy, homeopata, não sei se vocês já ouviram falar. Ele. Aí ele falou assim pra esposa dele, tava lá na fazenda, eu mostrei as imagens, ele já sabia de todo o conteúdo, que a gente tem grupos de estudos. Aí disse que e tudo ele fala, nós temos uma intimidade grande, mas ele falou pra Dona Astrid, que é a esposa dele, veio me contar. Silmara, acredita que o Luiz veio falar assim, Astrid, eu já adoro o livro da Silmara, já vi várias coisas, mas esse nome, a namoradeira. Eu falei, Jesus, se ele, uma pessoa extremamente sensível, o Dr. Luiz Darcy, quem conhece é maravilhoso. Beijo pro Dr. Luiz. É uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço. E nós somos muito amigos hoje, temos uma conexão gigantesca. E eu não me atentei, gente, porque o óbvio só é óbvio quando pode ser visto. E eu nunca pensei em namoradeira como uma mulher que namorava muito, né? E namorar é maravilhoso, gente. Eu já gostei, já tive minha fase, mas era tão óbvio pra mim que era o objeto Tanto romântico. que tem uma fotinha da namoradeira, né? Era tão óbvio que nesse aspecto, tudo que eu falava era de relacionamento, de casal, que eu nunca pensei nesse outro lado extremamente óbvio. E as pessoas não correlacionam, gente. Depois disso eu já escutei inúmeras vezes. Mas eu mantive a ideia original, legal. Mas o fato é confuso. E quando, como eu falei, Dr. Luiz Darcy, extremamente sábio, me falou, eu falei, nossa. Ó, a gente vai voltar no livro daqui a pouquinho, a gente vai pôr o link do livro aqui da doutora, mas vamos voltar um pouquinho aqui para a saúde mental. Doutora Silmara, como você fala muito de ansiedade nas suas reflexões, como quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente pode caracterizar que ela está tendo algum tipo de ansiedade? Como que a gente pode tentar definir, isso é ansiedade, roer unha, o que você pode trazer assim, para a gente refletir sobre essa sensação? Além da ansiedade, né, é muito interessante, tem muitas pessoas que sofrem, elas não sabem que elas têm uma patologia, tanto a ansiedade patológica quanto a depressão. Tem pessoas que a única sintomatologia é uma dor, uma epigastralgia muito grande, então vive com dor no estômago, vive com dor nas costas. A ansiedade, ela realmente se manifesta de muitas formas e é extremamente individual. Mas nós não podemos esquecer que ela também, assim como o bem e o mal está dentro de nós, existe a ansiedade fisiológica e talvez até por isso seja mais difícil a distinção. A ansiedade fisiológica é aquela natural que faz a gente buscar, que nos deixa excitado, felizes, como estar aqui, por exemplo. Positiva. Nos traz uma ansiedade, algo diferente, que é algo muito bacana, e isso é uma ansiedade fisiológica. E a patológica é aquela que nos traz repercussões ruins no dia a dia. Quando tem que procurar ajuda? Quando começa a ter repercussão principalmente em coisas básicas, funções básicas, sono, alimentação, apetite, começa a interferir nos relacionamentos, no trabalho, e realmente a presença de patologias. Como eu falei, tem pessoas que pela ansiedade extrema começam a ter dores de cabeça, começam a ter angústia, pânico, como eu falei, epigastralgia, lombalgias. Então, quando começa a ter sofrimento, tem que procurar ajuda.
E as Não tô pessoas dormindo, precisam... não tô comendo, tô sendo mal-humorado, grosseiro com as pessoas, alguma coisa tá errada. Por exemplo, nada contra, assim, existem os colegas que trabalham só com sono, mas o nosso corpo, ele é extremamente sábio, ele nos dá sinais o tempo inteiro. Mas nós, seres humanos, a gente tem, às vezes, uma necessidade de onipotência, e a gente faz de conta que não tá vendo. Gente, o sono nada mais é do que um instinto básico de sobrevivência. Eu falo que enquanto seres humanos somos todos animais. O que nos diferencia é a possibilidade de reflexão. Nem todo mundo utiliza, mas essa é a única diferença. Gostei dessa. Essa vai dar um bom corte. Essa vai ter que cortar, né? Não, vai dar um bom corte. Essa vai pro corte, essa aí. Não, mas vamos pegar essa piada. É muito interessante isso. Todo mundo tem que entender que, na verdade, a gente funciona assim. A gente tem as vontades, mas a gente tem que usar nosso intelecto. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Não, e você sabe que a vida se torna extremamente mais leve quando as pessoas olham com amor para nossa origem, fato que é quase negado pela sociedade atual. Gente, nós somos animais, todos nós somos animais. Se somos animais, a gente tem instinto. Se a gente tem instinto, a gente tem raiva, a gente tem ódio, a gente reage, desejo, inveja. Então, assim, quanto instinto, o sono é instinto básico de sobrevivência, né? Sono, alimentação. Na verdade, os instintos básicos são sono, sede, sexo e fome. Sexo é outra coisa que as pessoas esquecem, mas isso é instintivo, é natural dos seres humanos e dos demais animais. Sono, sede... Sexo e fome. E sono. Esse é o cubo F, que eu que inventei. E fome. Esse é o cubo F. E em qual momento você acredita que começou a ser desconstruído isso? Eu não posso sentir inveja, eu não posso sentir desejo, eu não posso sentir isso, eu não posso. Sendo que a gente deve sentir. Se é do nosso instinto... Se é dever, é Mas natural, não dá pra- né? não dá pra saber fugir. lidar, é ter clareza e consciência do que a gente tá, de quando vem isso, não é isso? E usar o intelecto? Isso, porque isso é instintivo. A nossa possibilidade é que a gente não precisa reagir de forma agressiva todas as vezes. Nós temos, como eu falei, a possibilidade de reflexão. Isso já tem há um bom tempo. E nos últimos anos, a necessidade é que as pessoas têm da busca irreal pela perfeição, tem feito as pessoas esconderem. E tem um aspecto cultural, religioso. Por exemplo, muitas pessoas acham que Deus é isso, Deus é aquilo. Gente, na minha percepção, Deus é amor. Deus não julga, critica e condena. É claro que princípios básicos para que a gente viva em coletividade, veja o próximo. Mas Deus não é julgamento. O julgamento está dentro de nós. Eu vejo muito... Eu trabalho com redes sociais e eu vejo muitas pessoas muito doentes que... pegam a tela do celular, estão aqui muito felizes, de repente a hora que ela coloca aqui, ela tá muito triste, muito mal, e ela tem que ficar sempre demonstrando essa felicidade até o momento que ela explode. Sim. Isso tem sido uma rotina muito grande com as pessoas, né? Muito. Infelizmente, pós-pandemia, por diversos fatores que a gente até pode marcar outro podcast se vocês assim quiserem, a pandemia ela foi um catalisador para inúmeras coisas boas, mas para a loucura exacerbada do ser humano, ela realmente tem sido pior porque ela mexeu com a instabilidade, né? O ser humano se viu muito inseguro, independente do que acreditava ou não. Eu falo na minha percepção que foi a nossa primeira grande guerra mundial. Por quê? Porque absolutamente todas as pessoas do mundo foram cometidas em nenhum outro aspecto, nenhuma das outras guerras que existiu, toda a humanidade. Então, muitas pessoas não acreditavam no Covid, não importa, todas as pessoas foram afetadas, que seja pelo medo da doença, pelas repercussões culturais, econômicas, muitas pelo medo de perder, claro. Agora, voltando, porque eu gosto muito desse tema, mas voltando, eu até nas partes da namoradeira eu não elenquei. Vocês resolvem. Que parte voltamos agora? Não, a gente estava falando de como saber que eu tô tendo Ansiedade ansiedade. Você fisiológica ou falou que patológica, né? tem ansiedade que é positiva. Mas e quando isso tem algum tipo até o diretor colocou, somatização? Chega uma hora que aquilo não é mais... Vira minha rotina, aquele estresse, aquela ansiedade, e assim pode se caracterizar em algo mais grave? Por exemplo, a definição que eu criei, que eu gosto muito, o que é somatização? A alma sente, a mente não entende, ou entende e não resolve, e o corpo mostra dor. Então, assim... Que maneiro! Fala de novo, repete. A alma sente, a mente não entende, ou muitas vezes entende, mas não resolve, e o corpo mostra dor. Eu me arrepio porque é algo, assim, muito interessante. Incrível. Caraca. E eu gosto de coisas concretas, eu gosto de frases, eu sou assim, sabe? Então a gente poderia dizer que toda dor é um sentimento não resolvido. Assim, na minha percepção muitos colegas médicos não concordam. O fato depois de uma doença instalada, ela está instalada. Mas tudo são repetições e são neurotransmissores. Então, por que isso acontece? Eu falo que os gêmeos monozigóticos, eles nos mostram com propriedade.
Tem uma palavra antiga que eu gosto muito, que até tem desuso também, que nós somos seres biopsicossociais. Eu, Silmara, gosto de usar o biopsicossocial transgeracional, porque na minha percepção são coisas diferentes. Por que o psicológico é tão importante? De novo, por que o cérebro está aqui, o coração está aqui e a alma? Porque quando a gente vê gêmeos monozigóticos, eu tive a oportunidade de conviver com alguns. Gêmeos monozigóticos são iguais. Idênticos, que crescem na mesma bolsa. Isso, exatamente. Teoricamente são os iguais. Eu conheci monozigóticos, eu conheci menino e menina. Os meus foram bivitelinos, cada um numa bolsa. Isso. É verdade, eu sei, notícia que tem. Então, eles nos mostram com propriedade que a parte biológica, inclusive biopsico, o psico está ali no meio, integra a genética com o ambiente. Por quê? Porque, teoricamente, os gêmeos vivem no mesmo ambiente. Teoricamente, os gêmeos monozigóticos têm a mesma genética. Por que eles são tão diferentes? Se vocês tiverem a oportunidade de conviver, é inacreditável. E por que um tem hipertensão e o outro não? Por que um tem diabetes e o outro não? Por que um deprime e o outro não? Por que um é bipolar e o outro não? Então, eu falo que cada um de nós, quando a gente abre o olhinho ali, que sai da barriga da mãe e vê o mundo, já começa a experienciar o mundo através da percepção, do olhar, de uma forma diferente. Cara, que loucura, né? Não, sabe o que eu queria aproveitar? A gente tem que tentar sempre simplificar tudo que a gente fala para quem tá ouvindo entender. Nesse processo, duas coisas que eu queria que você explicasse pra gente. Porque muitas vezes, muitas pessoas acham que a gente é só esse corpo físico aqui. E não se preocupam, você já falou mais de uma vez com a mente, com a alma, né? No caso, para quem tem mais espiritualidade, o próprio espírito. E a diferença do sentimento e da emoção. Então, eu tô na mente, eu sinto, e daí quando eu reajo é emoção. Você pode explicar como que funciona isso, assim, da tua percepção? Essa coisa do pensamento... Eu não sei se eu entendi bem, mas, por exemplo, assim, as pessoas falam de uma coisa mágica. Entra num ambiente com energia boa, você fica bem. É disso que você está querendo falar, né? Tipo, o pensamento gera sentimento. Isso, pensamento. Entra num ambiente pesado, gente, muitas vezes é catastrófico, né? Ainda mais se são pessoas que nós gostamos, aquilo nos invade. Por que nos invade? As pessoas, muitas trazem como se fosse algo não palpável, não fosse objetivo, concreto, mas é. De novo, vamos olhar para o nosso corpo humano. Olha a quantidade de pele que nós temos no corpo humano. Isso são receptores. Se são receptores, tudo que nós captamos, não só através do olhar, do olfato, dos outros órgãos do sentido. Este é um órgão do sentido, é o tamanho desse órgão do sentido. Se ele é gigante e ele responde a qualquer estímulo, por exemplo, agora eu estou com muito frio. Não só você. Vocês têm pretensão a ser pinguim? Eu falei, gente, ela tá arrepiando também. Eu falei, não. E ela nem tá tomando tereré. Nem tá tomando. Você toma tereré, inclusive? Eu você gosto quer? de tereré. Então você vai pra ela também. A gente vai depois servir. eu Não, tomo. fica tranquilo. Tá, fica tranquila. Porque eu tomei cafeína e tereré Tá, também. é cafeína 2 vezes. Então, assim, chegamos no ambiente, tudo é sensação. Sensação, percepção, porque nós temos receptores, eles conectam até que chegue aos nossos neurônios. Tudo é neurônio, né? E chega um processo de sensação interna, percepção, e aí nós sentimos e nós podemos pensar. E é a partir do pensamento, da elaboração, essa mistura de sensação, percepção, essa coisa do pensamento, nós temos as reações. Isso. Então, a nossa reação, ela é extremamente, é extremamente pautada pelo que a gente está sentindo e percebendo pelos diversos sentidos. E nós somos seres, de novo, enquanto seres humanos, animais. Se nós somos animais, nós somos reativos. Como a gente não reage? A gente não reage de formas mais agressivas, quando não é necessário, a partir do momento que a gente tem reflexão. Por exemplo, pensando nesse contexto, de forma prática, eu falo que quais são as possibilidades da gente reagir diante dos estímulos. Principalmente dos estímulos difíceis, das intempéries da vida, das dificuldades. Nós podemos implodir, tudo para dentro, fica para nós. Nós podemos explodir, joga para o outro, vira vítima, culpa o outro. Nós podemos paralisar. Então, assim, implodir tem a ver com somatização, né? Você estava falando em somatização, por isso que eu quis falar desses 4 elementos. Então, nós podemos implodir, podemos explodir, podemos paralisar. Muitas pessoas, diante do medo da adversidade, elas paralisam. Elas implodem ou elas explodem. E fugir. Até que, com o tempo, tem um processo implosivo ali. Mas muitas só paralisam e não reagem. O medo toma conta. Ou nós podemos refletir.
E quanto mais nós nos conhecemos, até por isso que esse livro ele trata muito de autoconhecimento, quanto mais nós temos a possibilidade de entender sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, mais nós vamos reorganizando o pensamento e mais as nossas reações são diferentes. Gente, assim, mudar o que a gente sente não é fácil. Nós temos memórias, temos marcas, temos traumas, temos vivências boas, mas nós temos memórias, né? O nosso corpo é marcado por memórias e tem estudos que nos falam disso com propriedade. Então, a gente muitas vezes envelhece, se conhece, a gente não muda muito o que a gente sente, mas nós podemos mudar totalmente como nós reagimos diante das adversidades ou das coisas boas. Tem pessoas que têm dificuldade de assimilar as coisas boas e se boicotam muito. Ou seja, eu não consigo mudar o meu sentimento. Mas eu mudo a minha reação. Mudar a minha reação. Eu sempre vou ter raiva, por exemplo, numa situação. Mas aí eu posso não ofender aquela pessoa. Sim. Eu posso olhar para ela, ter compaixão e reagir de uma maneira diferente. E lembrando, né? As nossas reações, muitas vezes, elas estão atreladas a coisas que nós não sabemos sobre nós ou que nós escondemos. Porque a tendência da O mecanismo que a gente mais utiliza um dos que a gente mais utiliza chama-se projeção. É que você falou da raiva, o que é projeção? Toda vez que a gente ficar irado com alguém, tem uma frasezinha que eu gosto que não é minha. Ser humano quem tem raiva é cachorro, nós seres humanos temos ódio. Essa frase eu amo, gente, quando eu escutei, não é minha. Então quem tem cachorro é a raiva, nós temos ódio, porque principalmente quando nós somos intensos. Sim. Então, assim, o que vai fazer do ódio pode ser totalmente mudado. E o autoconhecimento, ele nos traz isso com propriedade. Comecei a construir dentro de mim uma retórica que eu não sei se é certo ou não, mas quando as pessoas fazem alguma crítica ou alguma coisa, eu não me incomodo, porque eu falo pra ela, o que você pensa a meu respeito é só o que você pensa, é um problema seu. E isso não me incomoda. Eu comecei a trazer isso pra mim. Algumas pessoas não gostam que eu faça isso, né? Mas faz parte do processo. E realmente eu penso dessa maneira. O que as pessoas pensam a meu respeito é só o que ela pensa, porque ela não conhece o meu contexto, né? Sim. E o ser humano, ele se preocupa muito com o que o outro pensa ao respeito dele. Isso adoece as pessoas muito também, né, doutora? Antes da resposta, peraí, vai lá, e a projeção? Eu preciso dar um recado. Olha, eu tô encantado, de verdade. Às vezes eu fico muito calado. Assim. O diretor não tá aqui, ele vai brigar com a gente. Você é uma gênia, gente. Né? Porque... É gostoso, né? Um beijo pro Tata Marques, que falou, Sabrina, vocês têm que entrevistar a doutora Silmara. Sim, beijo, né? Tata. Tamo encantado. Então é o seguinte, faça o seguinte, por favor. Curta esse episódio, se tá curtindo, tá gostando. Eu tô encantado, imagino que a galera aí também. Então, manda pra todo mundo, compartilha, deixa seu comentário embaixo. A gente também está nos streams de áudio, estamos no Spotify, estamos na Apple Podcasts, estamos no Prime. Também temos redes sociais, Instagram e Facebook. É só colocar no Novocast que a gente vai aparecer lá bonitinho com a nossa logo maravilhosa, tá bom? Então, faça isso agora. Cortei o Júnior. Isso, continua sua pergunta. A gente estava questionando sobre a necessidade das pessoas se preocuparem com a opinião do outro. Necessidade isso de aprovação, né? Acaba atrapalhando muito, né? Ela precisa, principalmente nas redes sociais, ela precisa de um like, de um comentário, de uma curtida. É o que eu disse, pra mim, a opinião de outro não me importa, mas as pessoas se importam muito com isso ultimamente. São duas vertentes que nós podemos olhar. Então, assim, nós somos seres interdependentes, então nós temos a necessidade. No livro eu repito muito, ninguém tem que completar ninguém. Os relacionamentos saudáveis é onde um complementa o outro, complementa. E aí eu gosto do exemplo do bolo de cenoura. Gente, quem gosta de bolo de cenoura, um bolo de cenoura bem feito, ele é maravilhoso. Mas com cobertura de chocolate. Cobertura de chocolate é perfeito. Então, assim, de novo, são as coisas concretas que nos ajudam, né? Mas eu queria voltar, então, assim, eu acho que acaba respondendo na projeção. O outro me deixou irado. Todas as vezes, gente. Tem coisas que a gente cuida muito. Sempre, nunca, são palavras muito complexas que a gente tem que cuidar. Tudo que é extremismo. Mas, assim, todas as vezes que invadir, colou, essa expressão é minha, eu falo, colou é nosso. Colou é nosso. E o que quer dizer colou é nosso? Gente, invadiu, você quer enforcar o outro, pode saber que tá falando de coisas suas. Só que não é. Não é sobre o outro, é sobre você. Sempre sobre nós. Tudo é de dentro para fora e é dentro de nós. Agora, sim, por exemplo, eu gosto de um exemplo, esse eu uso muito pros meus pacientes, bem prático. E tem pessoas assim, né? Política, então, é uma coisa que eu nem entro, mas eu gosto desse exemplo, gente. Aquela pessoa que tem ódio do político ladrão. Eu não gosto de político ladrão. O político ladrão, ele tira o prato de comida de quem não tem comida. Sim. Mas espera aí, aquela pessoa que o belicismo toma conta e ela tem ódio, normalmente são pessoas muito contidas, que não se permitem muitas coisas. Então, ela morre de inveja do político ladrão. E aí vem o viés e a confusão. Peraí, você tá dizendo, doutora, que eu tô com inveja, que eu queria ser ladrão de forma alguma. Então, por isso que precisa de profissionais
racionais para ajudar na reflexão, porque as coisas não são tão simples assim. Então, aquele ódio do político ladrão quer dizer que a pessoa... Tô dizendo que quer que a pessoa seja assim também? Não. A inveja quer dizer que normalmente são pessoas muito contidas, certinhas, bem intencionadas, mas que não se permitem fazer um monte de coisa, muitas vezes preocupada com a opinião alheia. E por isso que eu falei que juntava. E o político ladrão, no linguajar chula, agora foi bem chula, eu não gosto. Tipo, ele caga e anda para todas as pessoas, né? Então, isso mexe muito com a inveja. Então, e de novo, a inveja está dentro de nós. Quanto mais a gente pode olhar para ela com amor, mais ela vai podendo se dissipar. Porque quanto mais nós fazemos coisas que nos deixam bem e feliz, menos a gente vai estar preocupada com a reação do outro, com o que o outro pensa ou deixa de pensar, e com o que o outro sente. Sabe como que eu reajo à inveja? Quando eu percebo que eu sinto? Porque a inveja é você querer o que o outro tem e querer que ele não tenha aquilo também, né? Falar, é um carro maravilhoso, né? Fala, você tem que olhar e falar assim, eu não mereço menos do que aquilo ali. Que Deus abençoe e vai com Deus, entendeu? Então, se você sentir a inveja, luta por aquilo também. Não queira que a pessoa não tenha. Primários que o ser humano tem, que a gente poderia dizer, por exemplo, a inveja, o ódio, alguns sentimentos que nós temos que são básicos e primários que todo ser humano tem, que a gente possa dizer aqui, para que ele possa entender? Por exemplo, quando a gente pensa muito, o básico está atrelado a amor, essa coisa do ódio, que é o outro vértice do amor, em coisas primárias. A inveja é algo muito complexo, que eu vou ser muito sincera, de todas as literaturas que eu já vi, eu preciso encontrar uma palavra, porque, por exemplo, quando eu gosto da psicanálise, e no geral ela está atrelada a isso. Só que na minha percepção ela é algo instintivo. Por exemplo, vamos lá para os animais. O que acontece se a gente jogar um ossinho para 2 cachorros que estejam alimentados? Se não estiver alimentado, mesmo que eles estejam alimentados, o que eles fazem? Eles disputam por aquilo. Então, essa coisa competitiva é inerente de nós, seres humanos. Por mais que nós sejamos... natural. Por mais que sejamos nós somos interdependentes, então tem essa coisa... E a palavra inveja ela é muito complexa, né? Porque ela é derivada e, no geral, ela está atrelada a querer do outro. Não. Na verdade, é o que eu vejo assim. A inveja, ela quer do outro, mas não é aquilo do outro. É algo para ela que ela ainda muitas vezes, na grande maioria das vezes, nem sabe o que é, como eu usei esse exemplo do político ladrão. Todas as pessoas iradas que eu já vi, iradas, assim, uma coisa irascível, muito bélica, são pessoas muito contidas, normalmente muito certinhas, dedicadas, metódicas, que ficam muito invejosas das pessoas que são livres. Resumindo em uma palavra, elas morrem de inveja da liberdade que o outro tem, que nesse caso é absurdo, chega ao mau caratismo, que elas não se permitem. Então, assim... É muito interessante isso. Mas esse é um tema um pouco polêmico, justamente pela definição atrelada ao que nós conhecemos sobre inveja. Então, gente, fiquem com essa expressão. Essa é muito válida. Colou é nosso, subiu. Então, assim, aconteceu uma coisa no mundo, uma guerra. Não é legal. Isso nos mobiliza, nos entristece. Tá com medo de alguma outra coisa. Então, assim... Tudo de fora tá sempre falando de coisas nossas, então nem sempre é a mesma coisa. Voltando lá, a pessoa não quer roubar de forma alguma, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ela querer ser livre. Angústia com a guerra, um pavor, um desespero. Peraí, guerra mexe com todo mundo, mas assim, invadiu. Muitas vezes a pessoa tá angustiada com as guerras familiares, com a guerra dentro dela, de que caminho ela vai seguir. Então, assim, tudo que nos invade fala de coisas nossas. Caraca. Aproveitando, posso fazer a última desse bloco aqui? Aproveitando... Eu ia falar sobre isso, mas então vai. Pode ir? Não, manda, vai então tu. Vai. Vai D, vai no D. Pode ir. Pode ir, menino. Não, aí aqui o diretor colocou pra gente aqui o grito da alma. Nesse contexto todo, a ansiedade somatizou. Tive uma síndrome do pânico. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Pode fazer. Eu acho maravilhoso a forma como você tá trazendo isso tudo. Por exemplo, eu acho que essa poesia... Acho que te ajuda muito, né? Você falar, por exemplo, grito da alma. A forma como ela traz, né? Como ela traz, isso traz uma singularidade pro que você tá dizendo. Por isso que eu tô dizendo assim, eu falei, gente, parece que eu tô diante de uma pessoa que é um gênio, né? Eu tô muito encantado, de verdade, com tudo que você tá trazendo aqui. Mas voltando à pergunta da Sabrina. O diretor colocou que tem alguma dica que você pode dar, doutora, para quem já passou por uma síndrome do pânico, respira, sei lá, medita? O que a senhora pode dar de insight aí para quem está passando por isso? Vou tentar juntar. Na verdade, a poesia, juntar mesmo, tá? Porque o pânico ele está atrelado a Puxa um pouquinho o microfone. Aí. Pensando em juntar o que o Werner falou, assim, a poesia ela traz a leveza.
Mesmo que é uma forma de dizer coisas difíceis de uma forma mais leve. Então, quando eu fiz, é assim que eu vejo a poesia, são assuntos difíceis. Gente, olhar para o ódio, para a inveja, para a tristeza, para o medo, para a insegurança que tem dentro de nós, é um caminho que não é fácil. Por isso que eu falo, gente, toda vez que eu escuto gente falando que vai na terapia e sai muito feliz, eu falo, aí tem alguma coisa fora do lugar. Um bom tratamento de forma verdadeira e profunda é quando a gente visita o céu e o inferno inúmeras vezes. Porque a vida é assim. Que nos faz refletir. Isso, reflexão. Até falando de relacionamento, lembrei de uma expressão assim, começa a fazer terapia, fica tão bem, separa. Peraí, no geral, as pessoas que separam, já que a gente tá falando de livro de relacionamento, são pessoas que pararam no meio da terapia, porque de forma verdadeira e profunda, tudo que nos incomoda no nosso companheiro, que nós escolhemos, fala de nós. Então, uma terapia bem feita dificilmente cursa com separação. Ele trata o eu. O eu. Então, até o meio do caminho, tudo é o outro. Que é a projeção que eu comecei a falar. Quando ele traz pra ele, peraí, as coisas mudam. Então, juntando isso, realmente a poesia é para deixar leve algo que não é. Não é fácil olhar para as nossas sombras e nossas profundezas. Não é. Cada vez mais, infelizmente, a sociedade quer só falar de uma beleza que não existe. O céu, o inferno, a noite, o dia, são tudo coisas ambivalentes, aparentemente. Elas são antagônicas, mas que se complementam. Então, essa coisa do complementar. O pânico, também estudando, eu criei uma frase para ele que é assim, o que é o pânico na minha percepção, observando todas as pessoas que eu já atendi com pânico, é o grito da alma em desespero por libertação. Muitas vezes são pessoas que estão no limite do limite do limite, que precisam, desejam, anseiam e buscam mudar de vida e não estão vendo possibilidade. E aí o corpo dela diz, parece que vou morrer. Por que parece que vai morrer? Porque essa sensação, né? O pânico é a sensação iminente de que está morrendo, de que vai morrer. Porque essa sensação, porque a pessoa não suporta mais a vida que ela está vivendo, mas ela não está dando conta. Por isso que eu falo que é o grito da alma em desespero por libertação. Caraca. Geralmente são pessoas que querem ser livres. Eu ainda continuo com o filho. Mas eu me arrepio de falar também. São pessoas que querem ser livres. Geralmente, a massa dos pacientes com pânico que eu já atendi são todas pessoas buscadoras. Buscadores são aqueles que querem mudar, evoluir, crescer, aprender com a vida. E aí muitos têm. E na verdade eu falo que essas coisas da vida são muito interessantes, porque todas as pessoas que chegaram lá muito mal e muitas vezes com raiva da vida por estar tendo pânico, de verdade, todas agradecem depois por aquele momento, porque foi o momento necessário para que elas conseguissem mudar de vida. Então assim, por isso que essa coisa do céu e do inferno, independente depois que a gente tem algumas dúvidas, a pessoa precisa muitas vezes cair no fundo do poço, e o fundo do poço tem uma mola que nem sempre a gente entende, para conseguir fazer aquilo que ela queria e que ela não dava conta. Então, realmente, é o grito da alma. Em desespero por libertação. Que lindo, Nunca tinha gente. pensado por esse lado. Demais. Tudo que acontece na nossa vida, né? Eu falo... já tô aqui refletindo. Eu vou sair daqui com muita Eu reflexão. adoro falar. Mas tá muito gostoso. Pode ir? Doutora, vamos falar um pouquinho agora de relacionamento e de autoconhecimento. Você afirma que não existe amor sem autoconhecimento, né? Então, quais são os primeiros passos para quem deseja começar a se conhecer e construir vínculos saudáveis ou verificar se está num relacionamento tóxico? Como que a gente começa? Na verdade, assim, não existe amor saudável. Porque na minha percepção, Sabrina, o amor, ele permeia a vida. Eu gosto de comparar com a água do oceano. E a água potável e a água não potável. Na minha percepção, parece que tem as exceções, mas quando a gente estuda de forma profunda, o amor permeia a vida dos seres humanos. Ele está dentro de todos os nós. Quando a gente pensa em casos esdrúxulos, difíceis, aí entra numa outra, uma celeuma. Mas, no geral, de tudo que eu já estudei, o amor permeia a vida de todo ser humano, de todo indivíduo. Mas... o que eu fui observando é que, infelizmente, poucas pessoas conseguem acessar um amor saudável. Então, mudando a frase, o que não é possível é um relacionamento e um amor saudável sem autoconhecimento. Ok. Porque o amor, ele permeia a vida de todos nós. E talvez em algumas frases tenha ficado um pouco confuso. Mas minha opinião para que tenha amor saudável, nós precisamos refletir para conseguir elaborar. E do autoconhecimento como? Gente, observando, tendo humildade. Humildade e gratidão são coisas difíceis da gente conseguir. Quanto mais humildade a gente tem, a gente aprende. Eu falo que a gente aprende com os nossos colaboradores, com o padeiro, com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Quando a gente quer mudar, todo mundo nos ensina, sabe? Os filhos, então... outro livro. Eles são alunos ou professores? Olha, os meus, eles me dão aula todos os dias desde que nasceram, assim. Eles nos mostram todas as nossas dificuldades e limitações. Então, assim, quando a gente quer aprender, tudo nos ensina. Tudo. E um amor saudável
precisa de autoconhecimento. E autoconhecimento, se a gente tiver a oportunidade de ler, a terapia, uma terapia muito boa, é muito legal, porque ela realmente ali é algo mais profundo. Mas a pessoa tem que buscar, tem que estudar, tem que ler, tem que fazer cursos. E, principalmente, como eu falei, humildade para observar tudo. Porque, normalmente, o universo, a vida, nos dá muitos sinais. E quando a gente quer crescer, as coisas vão aparecendo para que a gente cresça. Cara, isso que você falou aqui me fez refletir ontem. Um caso que aconteceu ontem, assim. Meu filho queria que eu deitasse com ele na cama. A gente faz o terço todos os dias juntos. E aí ele falou, deita aqui comigo. Eu falei, papai vai resolver um negócio. Tinha que resolver um negócio lá com o cliente. Isso era 11 horas da noite. Pois ele saiu do quarto dele, ficou na minha cama. E ali ele falava, papai, eu vou esperar, tá? Eu vou esperar. E depois eu parei pra pensar. Porque eu fui pro quarto dele, deitei com ele. Em 5 segundos ele dormiu. Eu falei, cara, custava eu ter largado e ido lá. Então a gente aprende. É um aprendizado. Sim. Já tem que servir pra mim. Você entendeu? Isso é necessário. E aquilo me doeu. Eu falei, cara, eu podia ter largado isso aqui. E dos caminhos, né? Você escolheu refletir. Exatamente. É o que pouca gente tá fazendo. Você disse que pouca gente tá acessando esse amor saudável, esse relacionamento saudável, né? Na sua visão, por que os relacionamentos atuais, quais são os desafios que os relacionamentos atuais estão sofrendo? Os principais desafios, na tua visão? Por que as pessoas não estão acessando tanto, assim? Eu sei que, assim, a nossa sociedade não faz uma campanha, por exemplo, para você se autoconhecer. E o mergulho no autoconhecimento, ele dói. Você acabou de falar, pô, olha o tanto de coisa que precisa fazer. Tem gente que só de escutar já tá cansado, entendeu? De fazer isso. Na tua visão, assim, por que eles estão ruindo tanto? Se é que eles estão ruindo, né? Talvez você já tenha respondido, né? Pensando no que você falou, exatamente isso. Cada vez mais as pessoas têm acreditado em mágica. Então, assim vai dar certo o relacionamento, assim elas vão se conhecer, assim as coisas vão fluir. Então, as pessoas cada vez mais elas querem coisas mágicas. E se relacionar não é fácil. Eu falo que a massa da humanidade casa, mas não casa. Como que é isso? Não conhece o parceiro, vive numa bolha, não divide, não conhece o outro, não sabe doar, não sabe ceder, Então, que dos elementos da namoradeira é sobre isso, né? Se não tem comunicação, pode ter vários outros elementos que não funcionam. Cada vez mais as pessoas, por medo de sofrer. Só que eu tenho uma outra frase que eu gosto, que por medo de enfrentar a dor, não encontra o amor. Gente, amar dói. Repete essa. Por medo de enfrentar a dor. Por medo de enfrentar a dor, não encontra o amor. E aí são todos os tipos de amor. Amor por si mesmo, companheiro amor... o amor dos filhos, o amor pelo trabalho, o amor pela vida. Gente, amar sofre. Amar dói. Que legal quem ama sofre. E não tem jeito. O amor de forma verdadeira e profunda, não tem jeito. Gente, quem ama tem medo de perder. Enquanto seres humanos. Se o medo for demais, é um problema. Tá fora do lugar. Mas, gente... Quando a gente vê uma pessoa desgarrada da vida, desgarrada foi um termo não técnico, mas é assim mesmo. Porque elas são assim, raramente você vai encontrar nela um amor por ela ou por alguém. Então o amor, ele nos traz o desejo da continuidade da vida. Mas ele tem um preço. Gente, tudo na vida tem um preço. Absolutamente tudo na vida tem um preço. Então, respondendo, a coisa do medo de sofrer ao ser humano cada vez mais... Não quer pagar o preço das coisas. Gente, para que eu esteja aqui, eu não tô na minha casa, eu não tô no meu trabalho, tudo. As coisas boas têm um preço, as coisas ruins têm um preço. E cada vez mais as pessoas querem menos pagar o preço que tudo requer. Deixa eu só complementar. Então, você falou tudo que as pessoas fazem, digamos assim, não é errado, mas como está sendo feito. Você poderia dar algumas dicas de ouro aí, então, para um relacionamento saudável? Então, são os elementos do livro. Maneiro. Leia o livro. Não, vou fazer de forma sucinta. Gente, pode falar, doutora. Inicialmente, eu atendia casais separados. Eu nunca atendi casais os dois juntos, mas eu atendia separados. Com o tempo, eu fui trabalhando também com terapia. Separados, não... Cada um na sua consulta. Tá, ok. E aí, gente, eu escutava assim, eu ficava encantada. Gente, eles estavam falando da mesma coisa, estavam brigando em casa, eles nem tinham opiniões tão diversas, e eles não conseguiam se comunicar, não tinha comunicação, não tinha diálogo, tinha cada um fazendo o seu monólogo. Gente, diálogo também não é fácil, não. Todos nós temos facilidade extrema, lá no instinto animal, em fazer monólogos a diálogos. Então, quais são os elementos? Na minha percepção, os elementos de ouro. Amor. Então, assim, amar é imprescindível, mas, gente, no meu primeiro post não tinha autoconhecimento, tinha carinho. Só que carinho é um vértice do amor, é uma parte. O amor é o todo, o carinho é uma demonstração, né? Então, no primeiro post que eu fiz na pandemia, os 4 pilares, as 4 pernas da namoradeira era carinho.
E foi depois que eu falei, gente, mas tudo que eu estudo, não tem. Se não tiver autoconhecimento, o amor não é transformado em um amor saudável. Então, os elementos. Amor. Gente, todos nós podemos conquistar um amor saudável. E também deixar o amor aflorar, desabrochar. Ele está dentro de nós. Eu, Silmara, de tudo que eu venho estudando, eu acredito que ele está dentro de nós. Mesmo em casos que parece que não, aí tem histórias que está atrelada a amor antepassados, são coisas... esse é um assunto mais complexo, né? Então, amor, autoconhecimento e, de novo, como que a gente consegue autoconhecimento? Do jeito que é possível pra gente naquele momento. Vai ler, gente, hoje tem muitos livros de autoajuda, vai fazer cursos. Se você tiver recursos financeiros, sem sombra de dúvida, vai fazer terapia, uma boa terapia. Cara, gente, uma boa terapia... tem, cara. De novo, tudo tem um preço. Eu sou suspeita porque eu venho de uma família simples, assim. Meu primeiro grande investimento foi terapia. Então, assim... Eu não tinha casa, não tinha um bom carro, já era médica, mas foi terapia, sabe? Então, eu trabalho com algo que eu acredito. O autoconhecimento. Qual outro elemento imprescindível? Disponibilidade. Gente, esse também tô fazendo careta, porque não é fácil, não. Pode ter amor, pode ter autoconhecimento. Disponibilidade é o quê? Estar presente no presente. A correria do dia a dia tem feito com que as pessoas não estejam nem aqui, nem ali, nem lá. Então, conquistar disponibilidade requer muita maturidade e muita força de vontade. Qual outro elemento? Pensando no casal. Esse livro ele é válido para todos os tipos de relacionamentos se a gente tirar o sexo e olhar juntos na mesma direção. Todos os outros elementos valem para qualquer tipo de vínculo. O quarto elemento dos pilares da namoradeira é o sexo. Gente, sexo é algo instintivo, é algo humano, é algo animal. E o que mantém um casal unido muitas vezes é só sexo? Não é só sexo, mas o sexo é imprescindível. Sem contar os inúmeros estudos que nós temos que falam da quantidade de neurotransmissores liberados e da sensação de bem-estar que ele traz para a mente, para o funcionamento do nosso corpo todo. Então, sexo é algo instintivo. Quando a gente vem de fazenda, é interessante, né? A gente vê os animais, até que aí, de novo, ali não tem a reflexão, né? Então, os animais é tudo juntos, misturado, é uma suruba. Mas sexo é imprescindível, sexo é animal, sexo é humano. E o que difere um casal de amigos para um casal de namorados é o sexo, gente. E as pessoas esquecem. É claro que o sexo, assim, muito estudo tem várias outras formas de liberar tensão, né? Nós somos o tempo inteiro tensão e descarga. Como assim? Para que a gente funcione, o nosso corpo produz tensão. Ele funciona, é um mecanismo. E aí a gente joga pra fora o que a gente não precisa. E o sexo ele é extremamente importante para que a gente libere tensão acumulada que não precisamos naquele momento. Então ele é algo extremamente saudável. Gente, se tiver esses 4 elementos, tá ótimo. Então já tem um casal perfeito de forma alguma. Se não tiver o assento... Tá pronto? Não, tá só começando. Porque, gente, 4 elementos tão importantes que poucos conquistam e é suficiente não. Se não tiver o assento, o que é o assento? É a comunicação, é o diálogo. Porque a comunicação, o diálogo faz o quê? Conecta esses elementos todos. Se não tiver conexão desses 4 elementos, eles vão estar soltos, mas sozinhos. Agora, se tiver esses 5 elementos, aí já forma um banquinho. Eu venho de fazenda e sentar em banco por muito tempo não é confortável, não, mas dá. Dá pra sentar, dá pra deitar num banco, mas ele não é muito confortável. Sim. E aí eu fui pensando em elementos que deixassem os relacionamentos mais confortáveis, mais fofos, mais acolhedores. E eu pensei no quê? De novo, limite, encosto. Se a gente fica sem encosto, a gente cansa. A não ser que estejamos meditando, vai cansar. E o encosto é o limite. Nós, aqui do nosso ocidente, os latinos, têm uma dificuldade extrema com limite. O brasileiro, então, vê limite como retaliação. Não é rejeição e desamor. E não é limite. Então, assim, como é difícil para nós e para a maioria das pessoas, todos nós temos dificuldade. Quanto mais a gente tem maturidade, menos. Mas, gente, não é limite. Não é o amor. E o limite, eu falo que é um dos outros vértices do amor. Amor sem limite não é possível, amor sem limite que seja saudável. Então, o encosto é isso, ele nos traz conforto. O limite traz autonomia, segurança. Aí, tá bom, já tem um banquinho aí com encosto, já tá uma cadeira. O que mais? O braço. Quando a gente senta e coloca os braços, isso normalmente nós somos acostumados e isso nos traz também conforto. É segurança. E aí, o que eu pensei? Olhar juntos na mesma direção. Mas tá falando de 2 braços, em que numa namoradeira um vai estar encostado aqui, o outro ali. E foi isso que eu pensei. Parece que são coisas excludentes, mas não é. Para que a gente consiga olhar juntos na mesma direção, cada um tem que estar com o seu braço aqui. O
que é esse braço aqui? É uma pessoa feliz na vida pessoal, ela com ela, no trabalho dela, mesmo que trabalhem juntos, não importa, uns gostam, outros não. Então, assim, uma pessoa para ela conseguir construir sonhos juntos e olhar juntos na mesma direção é construir sonhos juntos. Para que ela consiga olhar eles consigam olhar juntos na mesma direção, eles precisam estar bem aqui. Pessoas frustradas, insatisfeitas, não vão conseguir construir sonhos. Então, como eu falei, parece que são coisas diferentes, mas não, de novo, elas complementam. Uma pessoa para conseguir casar de forma verdadeira e profunda, ter sonhos em conjunto, ela precisa estar bem. Pessoas frustradas vão projetar no outro e muito Isso que eu ia falar. Pensando nisso, a projeção é algo comum nos relacionamentos, certo? E por que projetamos tanto em outras pessoas e como podemos evitar isso? Eu lembrei aqui antes, lembrei da doutora Paula. Eu lembro que ela falou assim, que os casais... Doutora Paula Camposan já veio aqui. Jogam tênis, né? E aí no tênis você tá jogando, joga a bola lá no cantinho pra você ir lá buscar de novo e o jogo continuar. E um casal saudável, ele joga frescobol. Porque o frescobol você tem que jogar em cima da pessoa pra vocês continuarem jogando, né? E no tênis não, no ping-pong você tem que jogar lá no cantinho, aí vai lá e corre e tal. E eu acho maneiro essa metáfora aqui. Isso aqui, se a gente for analisar, né? A gente acaba projetando no outro a nossa felicidade. Esperando. Como se o outro fosse o responsável por algo que eu deveria fazer, né? Sim. Só para concluir ali, senão depois eu não volto, qual o último elemento, assim, esse é imprescindível na minha percepção para a qualidade de vida. Se a gente tivesse que atrelar o último elemento do livro que eu falo, é a palavra que eu falo, uma única palavra para definir qualidade de vida. Além de amor, são inúmeros elementos, mas uma palavra, flexibilidade. Pessoas flexíveis vivem melhor, casais flexíveis vivem muito melhor. As pessoas rígidas terão muita dificuldade em ser pessoas livres e leves com qualidade de vida. Então, flexibilidade, que é a possibilidade da reflexão, que é a inteligência emocional, faz com que a gente tenha muito conforto, acolhimento. Quando a gente é flexível, a gente acolhe o nosso companheiro quando ele não tá bem, não bate de frente, a gente não vai julgar, criticar e condenar. Quando dá errado alguma coisa, ok. Sim, porque a flexibilidade é isso. A gente pensa isso, poxa, que saco, não, mas... Tudo bem. Vamos, Pode ser assim também. Somos humanos. Não, e nós erramos, né? Então, assim, tudo são possibilidades e caminhos. E o importante, porque pra gente ter humildade, a gente tem que ter flexibilidade. Poxa, fiz, tá bom, vamos acolher, não foi o melhor, vamos mudar. Isso é válido pra nós e pro outro. A gente só consegue dar de forma verdadeira e profunda pro outro aquilo que a gente tem pra nós. A única exceção são os filhos. Os filhos, em muitas situações, a gente não tem muito pra gente, mas a gente consegue dar. Única exceção. Marido, esposa, amigos, companheiros, colaboradores, a gente só dá pro outro de forma verdadeira e profunda aquilo que a gente tem pra nós. E aí, pensando... Na projeção? Na sua pergunta sobre projeção, por que é tão fácil a gente projetar? Principalmente as pessoas certinhas. Gente, eu demorei pra descobrir. Eu me assustei, assim, certo? Eu já fui um pouquinho certinha. As pessoas certinhas e metódicas, elas são terríveiszinhas. Por quê? Porque elas se cobram tanto. Elas querem virar o perfeccionismo que não existe. Isso. E aí, elas são muito exigentes com elas e elas são muito exigentes com os outros. E normalmente as pessoas metódicas, não flexíveis, elas pensam em 50 possibilidades. Como que alguém chega e fala da 51ª pra elas? Elas já pensaram em tudo. Então, as pessoas muito certinhas, elas não são fáceis, eu já fui assim um dia e hoje isso é diferente. A possibilidade da mudança, eu já fui muito mais metódica. Hoje eu sou uma metódica flexível, parece ambivalente, mas não é. Tudo que é insuportável para nós é muito mais fácil olhar no outro e a gente vai ficar irado com o outro. Então tudo aquilo que é nosso e a gente não tem, às vezes não tem acesso, não entende, mas outras vezes tem um pequeno acesso, mas acha horrível. Poxa, eu tô... É muito comum nos casais. A pessoa tá insatisfeita com a vida que ela escolheu. E aí ela vai reclamar da vida profissional do marido. E aí ela vai reclamar da relação do marido com os amigos. Às vezes ela tá com inveja. Às vezes ela tá chateada porque ela tem poucos amigos. Então, assim, por que nós jogamos pro outro? Porque aquilo é nosso e é insuportável e doloroso, sofrido. Insuportável no aspecto de doloroso. Entrar em contato com aquela característica que muitas vezes é nossa ou fala de algo nosso, nem sempre é a mesma coisa, gente. Por isso que precisa muitas vezes do profissional para ajudar na reorganização. Então, a projeção é isso, é jogar para o outro aquilo que é nosso. E é insuportável, doloroso e sofrido para nós. Como que a gente muda isso? Humildade. A gente precisa ter humildade e buscar autoconhecimento e começar a olhar para nós com amor. Porque aí que tá, ó. Se nós olhamos para o nosso instinto animal, que nós temos instintos, que nós temos dificuldades, que nós não somos só luz, nós somos sombra também. Quando a gente olha para isso, a gente vai ficando mais amoroso. Então, tenho raiva, mas o que eu vou fazer da raiva? É o que vai mudar. Tenho ódio? Tenho. O que eu vou fazer com ódio? E quanto mais eu olho com amor,
Por exemplo, nós nos tornamos o que nós desejamos a partir do momento que a gente olha para a nossa dificuldade. Como eu falei, eu já fui muito metódica. Peraí, isso está me ajudando? O que eu posso mudar? Hoje eu sou uma metódica flexível, então algumas coisas eu sou preocupada. Cheguei aqui preocupada com o horário. De trabalho eu sou. Não, é porque eu sofro bullying, gente. Pra festa, eu trabalho com horário cravado, a cada 45 minutos. Então, assim, chega final de semana, sou extremamente flexível. Não parece a mesma pessoa, mas não parece mesmo. Porque festa, horário, eu sofro bullying. Você tem um botãozinho de desligar. 1 hora o almoço. Se umará 11 horas, sofro bullying na família, gente. Para de dó de mim. Porque pra festas, as atividades extras, assim, chega final de semana, porque a semana é muito metódica, né? O ritmo, e faz parte. Chega o final de semana, eu desligo. Então, a projeção é isso. É insuportável para nós, vamos jogar para os outros, que é muito mais fácil. Por que é difícil pensar sobre essas coisas? A partir do momento que a gente vai tendo autoconhecimento, nós precisamos nos responsabilizar pelo que a gente pensa, sente e faz. Porque tudo que a gente pensa, sente e faz tem repercussão no outro. Se responsabilizar por isso de novo, vai ter que visitar o inferno algumas vezes. Gente, céu e inferno nessa coisa de dor e sofrimento. Como é? Aí já é um outro assunto, já é uma celeuma. Preciso dar um recado. Vai. Preciso dar um recado. É o seguinte, gente. Demais, né? Então façam o seguinte. Compartilhem com todo mundo. Espalhem a mensagem do Novocast. Principalmente hoje, né? Importantíssimo. Manda pra todo mundo. Ativa o sininho. Curte. Deixa seu comentário embaixo. Se tá gostando desse bate-papo. Aqui no canal vai ter cortes também. Então ativa o sininho pra você não perder nada, né? Porque aí, de repente, um corte pode levar você pra novas possibilidades na sua vida. Tá bom? Eu quero fazer uma pergunta, porque daqui a pouco a gente vai ter que... Gente, eu não tô acreditando. Você vai ter que voltar aqui. Tá com problema. Vai ter que voltar aqui. Ou não, eu já tô saindo cheio de reflexão aqui. Vontade de levar ela pra casa, Já né? tô até preocupado. Número, doutora, tá acontecendo um negócio aqui. Vamos tentar o horário da agenda dela pra 2025. Tá acontecendo um negócio aqui, queria dar um consultado com a senhora. Agora a gente é amiga dela. Agora somos amigos. Você fala no livro em não focar em esquecer, mas em superar. Elabora, que isso é essencial. Elabora pra gente um pouquinho. Eu me identifiquei muito com ela. Até no roteiro passei falei, cara, eu preciso perguntar isso pra ela. Porque eu acredito que, assim, às vezes a gente sai de relacionamentos muito ruins. E, por exemplo, tudo que você tá falando aqui, às vezes dá uma bugada na cabeça, né? Cara, explode, né? Você fala assim, caramba. E às vezes a gente viveu momentos tão traumáticos, né, que você fala assim, cara, eu preciso esquecer, e de fato o inconsciente esquece mesmo. Só que aquilo faz parte de você, de alguma forma. Esquece, mas não esquece, ligado né? ao perdão também, talvez. Elabora pra gente um pouquinho dessa na ideia. Verdade, a vida é cheia de superações. Por exemplo, eu gosto muito, eu até falo no livro, essa coisa das leis da física, sabe? Tipo de Newton. Como que a gente sai do lugar? Um corpo, qualquer corpo, não estamos falando nem da coisa mental, para que ele saia do lugar, a gente precisa de muita força para empurrá-lo. Depois que ele entra em movimento, é muito mais fácil. Então, assim, para que isso saia do lugar, eu preciso de uma força maior. A força para que o movimento continue é muito inferior à força inicial. A vida, a gente pode fazer escolhas. A vida é cheia de escolhas e a gente pode escolher o que nós queremos para nossa identidade e para nossa vida. Então, superar, tem coisa, gente, que é impossível esquecer, mas superar é ter humildade, é perdoar. Então, assim, vou esquecer. Tem um monte de coisa que não é possível esquecer, mas quanto mais a gente tem humildade, quanto mais a gente perdoa, quanto mais a gente supera e muitas vezes transforma aqueles eventos difíceis em aprendizados que nos ajudam, que ajudam outras pessoas, mais aquele fato ele vai ficando alentecido. Então, assim, tudo que enterra vivo uma hora nasce. Enterrou vivo, as pessoas elas escondem as coisas, elas querem enterrar dores e nunca mais falar sobre elas. Não existe isso na nossa mente. Nossa mente é implacável. Eu, quando fui prestar vestibular, eu pensava em fazer engenharia. Eu sempre fui uma exímia aluna de matemática. E depois eu descobri que o nosso inconsciente é uma máquina perfeita, caótica, tem muita bagunça no inconsciente, né? Então, assim, esquecer, tem coisas que não são passíveis. Mas quanto mais a gente olhar com amor e mais a gente superar e não ficar no vitimismo, mas aquele fato vai fazer parte, é uma marca. Peraí, eu vou escolher olhar todos os dias para as marcas que eu tenho ou eu realmente vou escolher viver e aceitar aquelas marcas? Então, assim, isso requer, de novo, tem que humildade, geralmente perdoar, porque envolve outras pessoas, na grande maioria das vezes. Eu falo que os elos humanos são responsáveis por muitas tristezas, mas também pelas nossas maiores alegrias, né? Então, muitas coisas, ou a maioria está relacionada a vínculo, a relacionamento. E aí vai esquecer, de novo, tem coisas que não são passíveis de esquecer, mas quanto mais a gente falar sobre elas, mais a gente resolver superar, mais elas vão ficar lá. A um ponto de que um dia não lembre, mas se alguém tocar, é claro, ela tá lá. Não é possível enterrar e esquecer algo que tá vivo.
vivo. Mas se já morreu no aspecto assim, aquilo já foi superado, ficou lá uma marquinha. A gente tem que ir para a roda de tereré, mas deixa eu fazer uma pergunta, até foge um pouquinho aqui. Doutora, como identificar que você está dentro de um relacionamento tóxico? Essa é boa. Enfim, o que eu posso fazer com isso, além de procurar ajuda? Né? Como que eu posso identificar isso? Tem como a gente dar alguma... E cada vez tem ficado mais comum, né? Tudo aquilo que está causando sofrimento, então assim, a pessoa repensa, ela pensa em separar várias vezes, aonde começa a faltar totalmente o diálogo, começam as agressões verbais. A agressão física já é o extremo do extremo, né? Mas então assim, acabou o diálogo, e começaram as inúmeras brigas, começou o relacionamento, às vezes as pessoas são muito contidas e não brigam tanto, mas começou a interferir também. Começou a atrapalhar o trabalho, começou a atrapalhar o sono, começou a atrapalhar a alimentação, porque daí já está trazendo muito, às vezes a pessoa até está deprimindo junto. Ela precisa se dar conta, assim, as coisas, de novo, o chocolate no bolo de cenoura, a cobertura é maravilhosa. Então, relacionamento é para nos acrescentar. Tudo que começa a nos frear, segurar, limitar, prender, não está saudável. Então, assim, talvez uma frase central é isso. Você começou a não ficar bem, você, né? Uma frase com duas coisas. E você começou a se sentir presa, intoxicada, paralisada. Aquilo não está fazendo bem para você. Deixa eu fazer uma pergunta então pra gente ir pra roda. Vai. Você poderia compartilhar uma rotina ou um hábito simples que ajude a melhorar a saúde mental no nosso dia a dia? Algo que você pudesse falar pra qualquer pessoa, ó, faça isso que vai te ajudar a sua saúde mental. Ai, gente, talvez seja, a gente estava falando de superar, e eu falei, mas é que superar é algo muito amplo, né? Porque superar inclui enfrentar medo, tristeza, eu tô voltando, mas é que tem a ver com isso. Se a gente tivesse que dizer em uma única frase, assim, toda vez que nós olhamos com amor para nossa origem biológica animal e a gente aceita que nós temos sombras, então, assim, raiva, ódio, mas que nós temos inveja, mas que nós temos possibilidade de reflexão, isso nos ajuda. Outra coisa é aceitar nossa pequenez diante do universo. Isso é humildade. Quando nós aceitamos as hierarquias da vida, que a vida é cheia de hierarquias, isso nos traz conforto. Então, olhar com amor para as nossas dificuldades e aceitar as hierarquias da vida. E que tudo tem um preço. Talvez sejam 3 elementos em uma única frase. Claro, tudo envolvendo amor. As pessoas sofrem muito por não respeitar as hierarquias da vida. E a vida é cheia de hierarquias. E tudo tem preço. As hierarquias da vida? Negociar o inegociável. Me fale um exemplo difícil para você, que daí eu consigo traduzir, pode ser? Por exemplo... É que são tantos. Honrar pai e mãe não é uma hierarquia, é um princípio, talvez. Mas foge, né, do contexto. Não foge. Você sabe que a maioria das pessoas, por exemplo, filhos adultos que tentam obedecer pais, eles vão desrespeitar. Qual é a hierarquia da vida? Respeitar, o respeito. Não, eu penso que faz parte. Então, desrespeitar pai e mãe, peraí. Equilíbrio. Os filhos que rejeitam e têm ódio dos pais, gente, tem muitos pais difíceis, tem pais muito difíceis, mas os filhos que rejeitam os pais, eles só não se dão conta que eles estão rejeitando eles mesmos. Peraí, se nós somos frutos de um pai e de uma mãe, você tem ódio, pavor, porque a mãe é narcísica, porque o pai é isso, tá bom, dores, sofrimentos, tem que lidar com isso, tem que elaborar. Mas ficar rejeitando é contra si mesmo, porque, peraí, nós somos formados dele, tudo dentro do nosso corpo, a gente pode mudar, existe epigenética, mas peraí, nós somos formados por eles. Se a gente rejeita eles e rejeita a nossa origem, nós temos uma auto-rejeição gigantesca. Então, isso é burrice que eu falo, é negociar o inegociável, é brigar com a vida. Pai e mãe são muito difíceis, respeito. Muitas vezes tem que ter um afastamento protetivo. Então, assim, você respeita. Às vezes tem que se afastar, gente, não tem mágica. E tem pessoas extremamente tóxicas e pais muito complexos. Respeita e se afasta. Isso é. Então, esse sim, na minha percepção, é um... Cara, eu acho muito interessante porque algumas coisas que eu uso pra minha saúde mental, por exemplo, quando a minha mulher... Porque mulher tem uns dias que elas não estão bem, né? E elas acham que a gente é um para-raio. Aí minha mulher fala as coisas, eu paro, aí eu vou e olho pros meus filhos, aí eu fico encantado com eles. Eu falo, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem, isso aqui valeu a pena. Eu te amo, meu amor, vem aqui. É flexível. Cara, porque não tem coisa melhor que você olhar pra aquela coisinha bonitinha que você construiu com ela e você fala, cara, pode xingar, eu vou aqui completa. É porque o universo masculino e feminino é muito diferente, gente. Total. A carga hormonal que nós temos, que nós temos, assim, de uma forma bem simples, né? O pessoal vai ficar meio incomodado comigo, mas eu acredito, porque eu sou mulher. Eu falo que nós mulheres, muitas vezes, nós enlouquecemos pelos hormônios.
E os homens, eles são meio sem noção. As mulheres, muitas, morrem de inveja porque o homem é assim. Nós temos 10 braços, fazemos 10 coisas e os homens lá, as crianças estão caindo, estão pulando. E eles estão lá, meio sem noção, paz e amor. Então, assim, qual a principal diferença entre homens e mulheres? Há uma percepção, porque eu atendo muito homem e muita mulher. O homem, assim, é meio sem noção. E nós somos Eu li um livro enlouquecidas. muito bom que chama Por que as mulheres choram e os homens riem. É muito legal esse livro. Que é esse princípio, assim, mas, gente, é muito hormônio. Claro. Eu A pedi pra última fazer antes mais da uma. roda, vai. Aproveitar que o diretor não tá aqui, vou fazer mais uma. Estamos estourados. Você fala sobre os vértices do amor, né? Por exemplo, o ódio, ele não é o contrário do amor, certo? É um vértice do amor também. E o pior seria a indiferença, né? E talvez tenha algum casal aqui que realmente está com um relacionamento desgastado e essa indiferença tá permeada, tá no foco daquele relacionamento. Como é que faz pra reconstruir? Qual que seria o primeiro passo pra reconstruir um relacionamento Faz desgastado? semanas que ninguém se olha no olho. Finge que não vê. Se o ódio tá E estão grande... no mesmo lugar, né? Mas não... Se o ódio tá muito grande, é porque tem muito amor. Na verdade, eu gosto de... Eu lembro daquela novela, do Petruc e da Catarina. Eles ficavam se pegando, mas se amavam, né? Então, quanto mais ódio, mais amor. Na verdade, até o ódio e o amor tem os vértices, né? Como se fosse vértice, mas o exemplo que eu mais gosto é da moeda. Sabe tudo junto e misturado, assim, você não sabe onde começa termina o outro? Então, assim, agora indiferença não. Eu falo que os relacionamentos, se tem um buraquinho entre o casal, uma distância, buraco dá pra tampar. Se tem um buraco maior, é difícil, mas dá. Se tem uma erosão, quem conhece erosão é difícil, mas erosão a gente tampa. Agora, quando tem um abismo entre o casal, que é a indiferença, é que as pessoas confundem a etiologia, né? A etimologia da palavra, assim. A indiferença no aspecto, assim, faz conta que não tá vendo. Isso é diferente da indiferença que tanto faz. Aquela pessoa já não existe. Mas... quando tem ódio, tem amor. Gente, tem tantas pessoas que isso é um amor tóxico, pesado e poluído, que não conseguem se separar. Mas peraí, se não gosta mais um do outro, por que não separa? Na verdade, gosta. Muitos gostam. É claro que tem diversos fatores e tem as exceções. Toda regra existe por causa da exceção. Mas não se separam porque ainda se amam, mas foram cada um vendo no outro a maior dificuldade, foram pegando essa coisa do ódio. Gente, então, ódio e amor, eles estão colados. A gente só tem ódio de quem a gente ama. Não existe isso, assim. Senão é indiferença. Indiferença tanto faz, tanto fez. Eu tô com ódio daquela pessoa ali que fez algo pra mim. Não, é muito diferente. Então, assim, pensou em relacionamento onde tem ódio, tem amor. Só que aí, isso é o amor tóxico, pesado e poluído. Quando você fez aquela pergunta, se começou a só ter ódio, tá muito fora do lugar, tá extremamente tóxico. Mas espera aí. O ódio só fala da intensidade do amor. Colou é nosso. E toda vez que a gente tá com ódio, muitas vezes a gente tá com ódio da gente, de amar tanto aquela pessoa, querer estar com aquela pessoa, não conseguir ficar sem aquela pessoa e ter que aguentar todas as dificuldades e limitações daquela pessoa. Cara, Bora pra roda. Bora pra roda. Vamos lá. Antes da roda de tereré, né? Vamos chamar os nossos parceiros, nossos patrocinadores, uma forma de agradecer tudo que você entregou pra gente. A gente vai entregar uns presentinhos também dos nossos parceiros que sonham com a gente. Vamos começar aqui com pela a Malu Pires, nossa chapéu lindo. primeira, Malu Pires. Dá uma olhadinha, que lindo, doutora. Um beijo pra Malu, um beijo pro Cássio. Olha que lindo. Lindo mesmo. Tá chegando as férias. Vou deixar aqui. Muito Tá obrigada. com corte, né? Um presente também da To Go, To Carandá Go, da Fernanda. Carandá. Aqui dentro tem um congelado pra você. Depois a gente dá no final pra não então descongelar. É super prático. Precisou nesse movimento aí do dia a dia, dá um pulinho lá na To Go, Carandá. Esse aqui é menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. Conhece o Ecopark, doutora? Ainda não. Gente, conheci esse final de semana. Olha que Gostou? coincidência. Ai, que delícia. Gente, sabe o que eu disse? Eu falei, gente, que vergonha. Eu liguei de lá pra uma amiga e falei, olha isso, amiga, nós temos isso aqui. Eu vou fazer propaganda. Pronto, pode falar, pode Vontade. fazer. Gente, eu cheguei lá, eu tinha falado pra essa... Eu resolvi de última hora. Eu moro ali perto há anos e minha filha fala, vamos lá, vamos lá. Gente, eu cheguei lá, eu fiquei encantada, porque assim, muitas pessoas não sabem daquela Sim. riqueza que é ali. Então, assim, são diversas piscinas, tudo organizado, limpinho. Olha, os banheiros estavam todos limpos. A comida, minha filha falou, mamãe, esse é o melhor peixe, criança, né, que eu já comi. Mamãe, a gente pode voltar aqui de vez em quando só pra comer esse peixe frito? Então, eu fiquei encantada, sabe? Sim, e vai inaugurar mais uma piscina lá de... Eles de vão ondas, inaugurar agora de a piscina ondas. de ondas. Minha filha já me incrível. falou, agora eu sei Olha tudo. só. Então, assim, você vai ganhar uns vouchers pra ir lá com ela
de novo, pra vocês curtirem aquele paraíso. Sem dúvida alguma, realmente é um paraíso no Mato Grosso do Sul que as pessoas não conhecem. Então, galera, vão conhecer o Eles estão Ecopark. abertos agora no fim Eles do vão ficar ano. abertos dos dias 18 de dezembro até o dia 5 de janeiro direto. Então, se você não conhece, corre lá pra você conhecer. Mas ela vai beijo. ficar feliz, né? A doutora de sentimentos trouxe um voucher aqui, Aí quando você chega lá, você fala, eu vim com o voucher do pessoal do NovoCast. Novocast. Mas, gente, é coincidência porque foi esse domingo. Que delícia. Eu vou mandar um beijo também pra Qualisalva, que se você precisar, leva um pronto-socorro pra dentro da tua casa. Falamos todos? Falamos de todos. Todos eles. Falamos de todos. Obrigado. esquecemos a caneca da doutora. Sim, a A caneca. caneca pra você tomar um cafezinho lá e lembrar do Novocast com a agência Novo Normal, que é uma das parceiras aqui também. Já agendar o retorno Já também, agendar né? o retorno, que realmente, sem dúvida, precisa. Gente, Foi eu adoro encantador. caneca. Posta a gente e marca lá a gente depois, tá? No seu Instagram. Bom, vamos pra roda de tereré. Você quer explicar, produtora? Vamos lá, roda de tereré, a gente vai fazer perguntas rápidas, você responde também de forma rápida, é mais ligeiro. Quando a gente quer saber um pouquinho mais, a gente fala, discorra sobre essa resposta, tá bom? Eu começo. Tipo um bate-bola. Bom, já que a gente falou muito aqui de autoconhecimento e tal, a gente queria saber quem é a doutora Silmara Medeiros, como você se define numa palavra, numa frase, enfim. Essa foi uma definição por uma amiga que tem muito a ver comigo a primeira Oi, vez. o É microfone. intensidade. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente intensa. Eu estou onde eu estou, assim, em todo lugar que eu estou, eu sou sempre muito intensa. Por isso eu acredito nessa coisa de ser forte, ser fofo. Então, a gente pode ser forte, pode ser fofo. Então, é intensidade. Que Legal. Qual que você considera seu maior defeito e maior qualidade? Maior sombra, maior luz. É que eu penso que eu falei, né? Eu já fui muito exigente. Ainda sou. Então, eu sou metódica, hoje flexível. Então, é que eu parei pra pensar assim, porque realmente é nessa frase. Eu sou uma pessoa metódica, flexível. As pessoas metódicas, elas são muito exigentes. O meu nível de exigência, então, assim, sempre foi grande, hoje muito menor. E muito além, não é com os outros, sempre foi comigo, sabe? A primeira vez que eu tirei uma nota baixa, meus pais falavam, Silmara, minha filha, ninguém tá falando nada porque você tá assim. Nunca tinha tirado, sempre fui uma exímia aluna e aquilo... Então é isso, o meu nível de exigência sempre foi muito grande. Uau. Mas eu penso que isso também me trouxe inúmeras conquistas e a flexibilidade hoje me ajuda. Então a flexibilidade me traz qualidade de vida. Legal, é uma moeda. Como se fosse uma moeda. Doutora, qual o seu primeiro pensamento do dia, logo ao você acordar? Você tem algum ritual? Quando você falou de coisa pro dia a dia, gente, é uma oportunidade de vivenciar coisas diferentes. E eu acordo pulando da cama, então eu acordo acordando mesmo, sabe? Eu acordo pensando, nossa, vai ser uma oportunidade de novo dia. Eu acordo animada, feliz. Então, assim, quando a gente pensa coisas boas e a gente acredita na força que tem dentro de nós, o dia fica mais fácil. Então, mais um dia, gratidão por mais um dia, sabe? Mais uma oportunidade. Bacana. Gente, que lindo isso. Doutora, você tem alguma paixão, algum hobby? Além de estudar muito, de ler, você pratica algum esporte, alguma coisa? Quero praticar, mas atualmente faço pilates, academia. É a coisa que mais... Eu gosto muito de estar grudada com a minha família. Então, assim, hobby estudar. Eu adoro ler, adoro escrever. E amo estar grudada com a minha família. É que eu amo muita coisa. Então, quando você fala assim, hobby... É muito amor. Amo meu trabalho. O amor deve ser o seu principal valor, né? Legal. E a gente se sente amada estando perto de você. Ai, eu fico feliz. Eu falo que eu venho de uma família, assim, com muito amor, uma rede importante. Muita loucura, sabe? Não é à toa que eu fui. Então, era permeada por um amor tóxico, mas era muito amor. Sabe? Um amor muito desorganizado, mas muito amor. Eu sou grata, assim. Então, isso foi o que fez... Mesmo. Foi o que me trouxe para essa área. Então, eu venho de uma família com muito amor. Muitos, assim, uma loucura muito grande, mas muito amor. Que gostoso. Você transborda, é isso aí. Você gosta de viajar? Talvez isso, né? O hobby. Eu fiquei pensando, porque eu gosto de tanta coisa, mas eu amo viajar. Gente, eu trabalho a workaholic. Não, nunca fui, porque eu intensa. Então, tô aqui, mas eu tô lá na praia e eu amo todos os tipos de lugares. Você desliga quando você tá lá? Meus pacientes sabem. Eu falo, olha... eu sou muito... Mas não, desligo. Então, eu geralmente estou onde eu estou. Você Me fala uma viagem bacana que te marcou. E por quê? Ai, tantas. Eu gosto dessas histórias. Mas uma, assim, tipo, a primeira que vem na tua mente, que estalou. Você não vai ser ingrata com as outras viagens. Eu vou ser muito sincera, assim, a que mais vem, porque eu já fui várias vezes pra lá, e é sempre o encanto
Eu vou até falar o nome do resort. Que é em Salinas de Maragogi, porque com a minha família... Minha lua de mel foi lá. Mas na verdade é que são várias. Ó, assim, se eu pudesse, mais é lá, porque ali é minha família. Mas uma que eu fui pra França com meu marido, assim, foi maravilhosa. Mas a que mais me chama é ali, porque ali eu tô com toda a minha família hoje. A gente comentou aqui sobre a pele, os sentimentos, transmissores, né? E você transmite amor, transmite uma paciência, uma paz, né? Gostosa. Mas o que te tira do sério? Eu penso que... assim, veio uma coisa. O que ainda me tira do sério? Porque anos de terapia, gente, eu acredito nisso, eu já me submeti a anos de terapia. Amei essa palavra, o que ainda me tira do sério. Amei isso. Ai, sinceramente... É muita evolução, É muita evolução. Que ainda falta talvez um pouco de humildade, é não conseguir ajudar algumas pessoas que eu amo muito da minha família, assim, então... Mas elas têm que querer ser ajudadas. Sim, não então adianta. assim, saber que eu ajudo várias pessoas e vê-los, e claro, em caminho para terapia, vão, voltam. São alguns familiares, assim, tipo, não precisa citar nome, né? E como que você se acalma quando você sai com essas coisas que ainda te tiram do sério? O que traz paz pra você? Cada um tem o que merece ou o que acha que merece. E eu preciso ter humildade. Eu fico repetindo pra mim. Humildade é acreditar e aceitar que cada um tem o que merece ou o que acha que merece. Porque essa frase assim, cada um tem o que merece. Não. Às vezes a pessoa precisava... Merece, eu gostei. Merecia, mas ela não acredita. E se ela não acredita, infelizmente, não é possível. Uau. Nesse processo, você conecta com alguma força, com alguma coisa do universo, com Deus, enfim? Você tem essa conexão? Ai, eu tenho essa minha vida inteira. É algo muito maior. Então, assim, Deus, o universo, está tudo conectado. Eu falo que para nossa família nós somos gigantes, para o universo nós somos pequenos, mas a conexão, eu tenho muita conexão, assim, eu acredito muito nessa força maior, sabe? Muito legal. Ela é muito fofa. Não, demais. Qual o seu valor inegociável? Aquele que você não abre mão na hora que você põe a cabeça no travesseiro. Valor inegociável. O que eu não abro mão? Minha família. Show. Doutora, você gosta de ler? Imagino, né? Você falou que era uma minha aluna. Indica um livro bacana para as pessoas aqui sobre saúde mental, sobre relacionamentos. Um livro, assim, que todo mundo deveria ler. Além do namoradeiro. Eu ia falar isso agora. Esse daqui, né? Mas aquele que, assim, além de namoradeira, todo mundo deveria ler antes de partir, sabe? Me veio aqui 4 Gigantes da Alma, mas não é uma leitura fácil, sabe? Fala sobre os principais sentimentos, amor, ódio. É que você sabe, eu acho isso muito complexo. Talvez a gente tivesse que fazer uma lista, assim, porque o que cola para cada um... Por exemplo, o primeiro livro que me chamou a atenção, eu nem sei se ele existe mais, porque eu acho que eu estava no... O papel positivo dos sentimentos negativos nos relacionamentos. Eu nem sabia que ia ser psiquiatra, esse título esdrúxulo. Coisa simples, vamos então pro simples. Você pode passar pra gente depois também, pra quem quer começar no autoconhecimento. Sabe um livro que eu, Silmara, já li várias vezes e quero relê-lo várias vezes, é O Pequeno Príncipe. Então parece que é uma coisa... Tá. Mas o simples e o óbvio só é óbvio quando pode ser visto, e o jeito que a gente vê faz toda a diferença. Assim. Não, é engraçado, né? Às vezes quando a gente pergunta isso pra uma pessoa que lê muito, 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 assim, você fala, cara, não dá. É difícil mesmo você falar, né? Mas às vezes vem um... Por exemplo, eu tenho um, eu li bastante também, mas eu tenho um que eu falo, cara, Milagre da Manhã. É um livro besta, pequenininho, mas ele me ajudou tanto. O Milagre da Manhã é interessante, O Poder do Agora, são todos... Eu gosto da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. Eu amo esse livro. Não, por isso que eu falei Coragem de Liderar. Eu gosto muito dela, assim, eu me identifico muito, tanto é que poucas pessoas... eu me identifico muito, os dela, então, legal. Assim, são maravilhosos. Bom você falar, porque realmente vem tantos na minha mente que eu fico em dúvida, assim, mas eu acho a Brené... É uma leitura simples, né, doutora? Isso, é uma alma em evolução. É que eu fico pensando, né, porque eu lembrei de um complexo e lembrei de um simples. Então, simples para nós, porque para as crianças que no princípio não é tão simples. Então, assim, lembrei de um complexo. A Brené é muito legal. Talvez tudo que ela já fez até hoje, que eu já vi, eu gosto muito. É bacana a gente falar, porque... E de básico, O Pequeno Príncipe. No autoconhecimento, nessa busca, né? Um livro é baratinho, né? De repente você abre. Não, cada livro é uma mentoria. Exatamente. Se você se dedicar ali, tirar os insights, o que você vai pôr em prática daquilo que você leu, você já vai evoluindo, né? Doutora, qual foi o momento mais desafiador que você passou na tua vida até aqui? É pra chorar? Com meu segundo filho. Algumas vezes eu precisei enfrentar o hospital
E, na verdade, por isso até é o aprendizado, né? A gente acha que a gente é humilde, que a gente é grato até ter filhos. Realmente, na minha percepção, eles são nossos maiores professores. E foram momentos, assim, algumas vezes difíceis e que nos trouxeram para mim e para o meu marido. Tanto é que eu busquei outras coisas. Os filhos, eles ampliaram a minha visão. Eu sempre tive uma visão mais holística, assim, de acreditar em várias coisas. Eu sempre adorava chá, suco, e não vem de uma família assim, eram coisas da Silmara, gostava da natureza, plantas. Eu sempre tive essa conexão, fui para medicina, fiquei muito alopata, muito mais rígida. E depois meus filhos me trouxeram a oportunidade de voltar para minha essência, que é essa coisa mais universo, conexão, homeopatia, outros mundos. Então foram vivências, algumas em hospital. A primeira, quando o meu pequeno tinha 28 dias, ele completou um mês, que ele pegou H1N1 e foi bem grave. Então, foram situações de vivência atreladas à saúde. E depois disso eu falo, olha, se a família, se as pessoas que a gente ama estão com saúde, o resto é resto. Então, assim, muitos problemas. Tá bom, é um problema. Se tem problema, provavelmente tem solução. Se não tem solução, tem que ter respeito, porque tem coisas que não tem solução além do tempo. Mas essas coisas com a saúde, né, que mostra a nossa impotência. Graças a Deus, hoje ele tá ótimo. Mas foram muitos momentos complexos. E o mais feliz? E o mais feliz. O melhor momento. Difícil, né? Porque é muito assim, o nascimento das crianças, meu casamento, a minha formatura. São vários grandes momentos assim. Que bacana. Se você pudesse escolher um superpoder, que poder você escolheria? Por quê? Ela já tem um superpoder. Eu acredito sempre no amor. O amor pra mim. Ela já tem o superpoder. Gotas mágicas de amor são transformadoras. Então eu penso que esse é o maior superpoder. Um amor com autoconhecimento, né? Então aí seriam 2 superpoderes. É um amor saudável. Maneiro. Cara, um superpoder. Qual legado a doutora quer deixar? Legado. Você pensa nisso? A gente sempre fala assim aqui de propósito, né? Aham. O que eu faço ali? O legado. Quando tiver uma placa da quando você Silmara Medeiros. como qual você quer legado ser ela lembrado, o que você quer ter deixado no mundo, né? Não sei se você já parou pra pensar nisso também. Não, já. É porque daí, então... É muito complexo também, né? É porque às vezes é meio reducionista, né? E são várias coisas. Mas eu penso em levar isso, que é até atrelado à missão, que eu falo que hoje eu trabalho, mas meu trabalho é muito pontual. Eu quero levar reflexão para as pessoas. Esse é meu objetivo de trabalho. Mas é que as pessoas acreditem no amor. Que eu consiga ser uma mãe suficientemente boa, disponível para os meus filhos, e que eu leve reflexões para as pessoas, continue levando reflexões para mais pessoas, porque eu tenho hoje um nicho pequeno ainda, que é o meu consultório. Que seja isso, a doutora dos sentimentos. Eu acho que talvez seja essa frase mesmo. Legal. Nossa, Demais. Doutora, deixa eu ver aqui que tem muita coisa, nosso tempo tá acabando. Qual pessoa mais marcou a sua vida? Tem alguém que tipo, hoje você olha pra trás com muita gratidão, fala, olha, por isso eu estou aqui onde eu estou, enfim. É possível? Então, tantas pessoas, né? Primeiro, pai e mãe, que, independente das dificuldades, meu marido, meus filhos, não consigo reduzir, né? Tá bom. E até na parte profissional, assim, eu tenho mais de uma, eu sou muito grata. Eu tenho pessoas que foram aparecendo muito maravilhosas. Então, se eu elencar uma, eu vou... É porque agora você conheceu 3. Podia Aí acabar sem realmente essa, né? foi aumentando muito a gama. Mas assim, pensando nessas coisas, assim, meu marido... Foi muito interessante. Eu mudei muito desde que eu conheci, sabe? Inclusive, ele trouxe os meus filhos, né? Como que é o nome dele? Afonso. Um abraço pro Afonso. Sonho. Sonho. Vamos pro sonho. Vamos pro sonho, então. Você tem algum sonho que você não realizou, que você gostaria de realizar e que você pode compartilhar com a gente? E esse é da minha missão de conseguir traduzir em formas mais simples e levar reflexão para as pessoas, sabe? Reflexões que tragam qualidade de vida e autoconhecimento. Então, é escrever mais, começar a falar mais. Meu sonho é que as pessoas acreditem no poder das gotas mágicas de amor. Que massa. Que lindo. Olha só, agora, doutora Silmara, você veio aqui, a gente pôde te conhecer um pouco melhor, você também nos conheceu o nosso propósito aqui no podcast, então a gente já está se considerando amigos, tá? Tem alguém que você imagina assim, puxa, aquela pessoa tem que estar lá com eles também para contar alguma coisa boa, impactar quem nos ouve, quem nos escuta, né, pelo Spotify. Tem alguém que você queria indicar para estar aqui com a gente num possível podcast? Olha, a gente falou de ser metódico, de rigidez e flexibilidade, e você já conhece. Dr. Luiz Erce, ele passou por uma experiência, um trauma,
um acidente que mudou muito a vida dele. Eu acho que é legal ele dividir com as Ele é pessoas maravilhoso. a mudança que o levou para terapia, que o levou para análise, e o quanto ele era rígido e o quanto ele mudou. Não dá nem pra perceber que ele era rígido. Ele é homeopata. Muito, muito legal. Prazer. Como é o nome dele? Dr. Luiz Darcy. Eu Ele é tenho o contato referência. dele. Ele é tão maravilhoso, ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Homeopatia algumas vezes. Ele é... Mas não só da profissão, assim, porque ele é um médico Como extremamente... pessoa. E eu fico pensando em fatos, em marcas. Então, ele como médico, como humano... E lembrei desse fato, assim. Legal. De quanto gotas mágicas de amor transformam a vida das pessoas. Muito bom. Bacana. E a nossa pergunta final, né? Infelizmente, se puder, parece que tá no meu dente. E a manhã toda. Cara, se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas, todas as pessoas do mundo vão ter acesso à sua mensagem. Se você tivesse essa oportunidade, que mensagem se deixaria olhando para aquela câmera? É a frase que eu já falei várias vezes. Gente, o amor, ele tem gotas mágicas. Não existe mágica na vida, né? Tudo é uma construção, mas o amor, ele parece mágica. Então, acredite sempre na possibilidade das gotas mágicas de amor transformarem a vida de vocês. São gotas, mas são gotas suficientes para transformar a vida de todos vocês. Gente, foi um bate-papo incrível. Eu fiquei encantado com essa sua, vamos dizer, fofura, essa fofura habilidade Fofura e força. de fazer as pessoas pensarem. Então eu diria fofura, força e foda. Você é muito boa. Porque realmente você é diferenciada. Você exala um sentimento que faz com que as pessoas reflitam sobre elas mesmas. Eu vou sair daqui refletindo muito sobre o que a gente conversou. Então, realmente, você tocou no fundo do meu coração de uma forma muito gostosa e muito leve. Muito obrigado. Fico feliz de estar aqui com vocês. E tem uma coisa muito legal, né? A gente tá aí encerrando mais um ciclo. Não sei quando você vai assistir esse podcast, mas a gente tá aí eminente de um novo ano chegando. Então, fazer o que a gente fala é muito importante. Então, a doutora Silmara chegou aqui, a primeira coisa, ela quis saber o nome de todo mundo, dos meninos, ela decorou o nome de todo mundo em pouco tempo, valorizando as pessoas que estavam no local. Então, se você ainda não fez a tua lista aí de objetivos para o próximo ano, coloque em um dos primeiros lugares aí, busque autoconhecimento, busque se conhecer, coisas básicas, linguagem do amor, perfil comportamental, coisas que não te definem totalmente, como a doutora falou, é muito mais amplo e muito mais complexo. Por exemplo, eu não consegui identificar ela. Ora ela é muito sanguínea, fala sem parar, mas objetiva, ora ela é colérica, então bem que ela falou. À medida que você vai se conhecendo e evoluindo, você vira meio camaleão ali nesse processo, né? Então eu tô muito feliz. Tá? Um beijo pro Tatá de novo, que indicou a doutora. E tô doida pra ler o livro. Então, que Deus te abençoe na tua jornada, que você possa impactar cada vez mais vidas. Porque isso que você fala, o teu conteúdo gera vida na vida das pessoas. Então, que lindo o seu trabalho. Obrigada, viu, doutora? Maravilhosa. Foi espetacular. Eu não sei como descrever aqui o que a gente teve aqui hoje. Esses dias assisti uma entrevista do Thiaguinho. E ele falando, o Eric Johnson perguntando pra ele o quão bacana é ver ele no palco. Porque, de fato, ele é apaixonado do que ele faz. E ele transborda mesmo. Já fui em vários shows do Thiaguinho, eu amo. E eu falei assim, puxa Deus, um dia eu podia entrevistar uma pessoa assim. E aí você cai na semana. Eu assisti ontem a entrevista. E assim, você, de fato, você passa isso pra gente, né? Você tem muito conhecimento, as coisas fluem com você. Você vai falando e vai fluindo. Eu tô ansiosíssimo para ler o livro. Vou começar já a ler essa semana. Tô muito feliz de ter você. Você falou sobre fofura e força, de fato. Eu lembrei de uma frase do Pascal que eu tava falando com o Uber no carro hoje. Coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Você tem um coração gigante, assim, uma força, mas ao mesmo tempo você é tão fofa, cara. Não é? Vou levar pra casa uma um leveza, dá pedacinho. vontade de levar ela pra casa. Né? Eu tô muito feliz por esse encontro. Espero te encontrar mais vezes, não sei se no podcast, mas enfim, pela vida aí, tá bom? De repente no Ecopark, né? Quem sabe, a gente encontra lá, faz o encontro no Ecopark. Tô muito feliz, obrigado, tá? Obrigado por tudo. Doutora, finaliza e fala onde as pessoas quiserem encontrar o seu livro, onde que ele tá disponível. Gente, finalizando assim, eu acredito muito nessa coisa da conexão. E eu e a Sabrina, nós tivemos alguns desencontros. Então, assim, outra frase. Gente, acredite no poder dos encontros. E assim,
persista, insista, resista às dificuldades, que quando a gente persiste, insiste, resiste, a gente consegue. E, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu adorei a energia de vocês, assim, me conectei. A gente vai a alguns lugares, assim, é muito legal quando a gente se conecta. Eu gosto muito dessa coisa de conexão. Então, gratidão pela sua oportunidade. Quando vocês quiserem, com antecedência, a gente organiza. Eu terei imenso prazer de estar aqui. O livro, tanto na Amazon quanto na Literary Books, e aqui na Leitura em Campo Grande nós temos. Então, na Amazon, Literary Books, que é a editora, e aqui na Leitura em Campo Grande. E no Instagram, como que as pessoas te encontram? Qual que é o seu perfil? Chama Saúde Mental e Arte, porque conquistar saúde mental é uma arte. Parece que a arte do desenho que tá ali, todo mundo acha que é porque eu uso artes, uso desenhos, mas na verdade conquistar saúde mental é uma arte, e é uma arte possível para todos que se dedicam. Saúde mental é uma arte que pode ser possível ser conquistada. Muito bom. Valeu, gente. Curte, compartilha aí. Compartilham, assistam, porque realmente vale a pena. Indiquem para as pessoas que vocês acharem que é necessário assistir esse episódio. Valeu. Valeu, gente.